Possivelmente em algum momento da sua caminhada e nos estudos da alta magia você vai se deparar com os Cacodemons planetários, né? Ouvir falar sobre os Cacodemons planetários, se é que já não ouviu falar sobre essas tais entidades. Eu tenho recebido algumas perguntas para falar um pouquinho mais, né, sobre esses espíritos, e não são espíritos muito populares, não são muitas, né, as fontes, os grimórios ou pessoas que falam abertamente sobre o trabalho com esses seres, e existem vários bons motivos para isso, vocês vão entender aqui ao longo da minha explicação. Dentro dos grimórios, né, nos grimórios da tradição salomônica de alta magia, você não vai encontrar exatamente o termo Cacodemon, você vai encontrar, como por exemplo lá nas clavículas de Salomão, o termo espírito planetário. Então nas clavículas de Salomão é citado lá o nome dos 7 espíritos planetários, vulgo Cacodemons planetários, e é mostrado também os seus selos, né, os selos que são usados para a conjuração, para a evocação deles. Mas o termo Cacodemon ele foi adotado para designar essas entidades porque Cacodemon, né, vem do grego espírito maligno ou espírito sombrio, espírito primitivo. Então Cacodemon planetário é o espírito maligno, o espírito sombrio ou o espírito primitivo de um determinado astro, de um determinado planeta. Talvez o Cacodemon planetário mais conhecido, mais popular, seja o Cacodemon planetário de Marte, Bart-Zabel. Essa popularidade se dá ao fato de que o famigerado ocultista Aleister Crowley tem aí uma obra acerca da operação, né, de evocação que ele fez para conjurar o Cacodemon planetário de Marte, Bart-Zabel. Você encontra essa obra como Liber 325, salvo engano, The Evocation of Bart-Zabel, caso seja do seu interesse, ler um pouquinho mais e ver aí como foi, né, a estrutura ritualística de Crowley para evocar o Cacodemon planetário de Marte. Texto litúrgico esse, inclusive, que inspirou a banda Behemoth a fazer a música, né, um clássico deles, Bart-Zabel. Mas muitos de vocês nesse momento devem se perguntar, Dalton, mas o que são de fato os tais Cacodemons planetários? Para falar sobre o que são os Cacodemons, eu vou precisar também explicar aqui para vocês brevemente o que são as inteligências planetárias, porque as inteligências e os Cacodemons elas andam aí juntamente, vocês daqui a pouco já vão entender o motivo exato para isso. Para quem viu as aulas aqui do canal do curso gratuito de Espíritos Olímpicos, caso não tenha visto, eu recomendo fortemente você ver, porque tem bastante conteúdo legal por lá. Vocês vão lembrar que eu mencionei que os espíritos olímpicos nada mais são do que uma consciência astral, né, uma entidade que é formada, que surge de um desdobramento astral de um fenômeno do plano físico. Coisa similar também explica o que são as tais entidades, né, que são chamadas de inteligências planetárias. A inteligência planetária, grosso modo, é o espírito de um planeta, o espírito de um astro. Então existe um planeta, né, no universo, universo material, um astro, né, no universo material, e no astral a energia daquele astro sofre aí um desdobramento que gera-se essa consciência é denominada inteligência planetária. Então a inteligência planetária é basicamente a alma, o espírito de um planeta, qualquer que seja o planeta, qualquer que seja o astro que a gente conhece no plano físico. Interessante, né? E assim como tudo que está acima como que está abaixo, né, dentro da grande mente do todo, a grande mente universal, existe caos e ordem, e na mente humana existe consciência e inconsciência. Na mente ou na vida astral de um planeta existe também caos e ordem, consciência ou inconsciência. A consciência de um planeta, de um astro, astralmente falando, é conhecida como inteligência planetária. E a inconsciência ou o caos ou tudo aquilo que for de energia negativa ou primitiva de um astro, de um planeta, é conhecida como espírito planetário ou vulgarmente Cacodemon planetário. E é justamente por esse motivo que os Cacodemons planetários são conhecidos aí por serem entidades bastante perigosas, porque eles são seres que não são dotados de uma consciência, eles não agem pela razão, eles agem pelo instinto. Então, como a gente sempre fala, lidar com um espírito planetário, com um Cacodemon planetário, é quase literalmente como você está lidando com um animal selvagem, você não sabe o que esperar daquela entidade. Por isso que muitas dessas entidades aí são até piores do que muitos espíritos da Terra que a gente conhece, né? Por partirem realmente de uma vibração muito forte, muito densa, muito intensa e não agem pela razão, sim pelo instinto, por tudo aquilo que é mais de primitivo dentro da energia de um astro. E é justamente também por esse motivo que você não vê assim tantas obras ou tantos grimórios ou tantos magistas falando muito, né, abertamente sobre esses espíritos, porque na verdade são poucas as pessoas, são poucos os magistas aí que têm treinamento mágico suficiente para conseguir lidar com essas entidades.
E eu já aviso aqui desde o início, pessoal, que o meu objetivo aqui, o meu intuito de falar e explicar para vocês o que são os tais Cacodemons planetários, não é de nenhuma forma incentivar vocês a trabalhar com essas entidades. Eu incentivo aqui vocês a trabalharem com anjos, com arcanjos, com espíritos olímpicos, com elementais, porque são entidades que eu sei que são tranquilas de trabalhar, que eu sei que são seguras de trabalhar. Então o que eu tô falando aqui para vocês agora é apenas a título de informação, a título de curiosidade. Por favor, não entenda isso aqui como um incentivo de vocês trabalharem com espíritos planetários, porque até mesmo eu, dentro aí, né, do meu grau de conhecimento, eu não tive experiências com todos os espíritos planetários ainda. Já trabalhei com alguns, então eu falo aqui com propriedade para vocês que são entidades difíceis de lidar, são rituais extremamente densos. Daqui a pouquinho eu já falo um pouco mais sobre como funciona a estrutura ritualística, pelo menos, né, a estrutura ritualística que eu sigo para evocar essas entidades, então não entendam isso aí como nenhum tipo de motivação para vocês trabalharem com essas entidades, beleza? Se vocês forem procurar para ler o Liber 325 de Crowley, vocês vão reparar que ele chamou por Bart-Zabel, ele conjurou, evocou Bart-Zabel diretamente, sem o auxílio de nenhuma outra entidade. Mas isso acredito eu que se dá ao fato, né, do grande treinamento mágico que Crowley tinha. Hoje em dia, pelo menos aí é um senso comum, né, dentro dos praticantes de alta magia salomônica, é que em hipótese alguma você deva entrar em contato com o Cacodemon planetário, com o espírito planetário diretamente, porque quando você evoca, quando você tenta entrar em contato com uma entidade dessa, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum outro tipo de entidade de hierarquia maior que o Cacodemon, para te proteger ou para de repente manter a energia desse espírito sob controle, as consequências disso aí são sérias, extremamente sérias. A gente tem vários relatos aí na comunidade, infelizmente, tanto nacional quanto internacional, de pessoas que entraram em contato direto, né, com espíritos planetários, sem a intervenção da inteligência, sem a intervenção do arcanjo, e todas, até hoje, eu não vi uma pessoa, não ouvi um relato de alguém que tenha trabalhado diretamente com o espírito planetário e não tenha se dado muito mal e não tenha destruído completamente algum aspecto da vida dela. Então são entidades, novamente, que não têm controle sobre a sua energia. Novamente é como como se você estivesse lidando com um animal selvagem. Mesmo dentro das ritualísticas que eu fiz, né, das experiências que eu tive com os espíritos planetários, eu estava na presença, né, do arcanjo, da inteligência, que a inteligência ela controla, né, por ser a mente consciente, a inteligência controla a inconsciência e o primitivismo do espírito. Mas mesmo com o auxílio do arcanjo, mesmo com o auxílio da inteligência e depois manifestando o espírito planetário, usando o círculo mágico, fazendo todas, né, as operações preliminares para manter o rito o mais seguro possível, ainda assim é um tipo de rito onde a descarga de energia densa é tão grande que você acaba por absorver muito da energia. Mesmo com o círculo mágico, mesmo com a proteção do arcanjo, mesmo com a proteção da inteligência, você absorve. E é justamente esse o perigo de você lidar com esse tipo de entidade, é a absorção da energia. A energia deles, eu já falei sobre alguns daimons também da Goethe, funciona quase da mesma forma. A gente pode fazer aqui, brincar aí, fazer um contraponto, assim, fazer uma associação com a radiação. Você entrar em contato com a energia de um ser desse é meio que você se expor a uma energia radioativa. Se você não tiver os meios de controlar ou nivelar isso, você pode acabar se dando muito mal por estar exposto à energia desses seres. Então, estar exposto por muito tempo ou receber uma grande emanação da energia densa e primitiva de um Cacodemon planetário faz com que você tenha inúmeros desequilíbrios energéticos na sua vida, que podem fazer o seu corpo físico adoecer, fazer a sua mente enlouquecer e destruir seus pontos de energia. Então, vai por mim, não é o tipo de entidade que a gente pode entrar em contato direto. Novamente, até hoje eu não vi uma pessoa que entrou em contato direto com esses espíritos e saiu bem para falar, para dar um relato sobre isso. Então, os métodos mais convencionais e mais seguros, põe muitas aspas aqui, seria você trabalhar juntamente com o arcanjo, a inteligência e depois o olímpico. Então você precisa ter muita experiência de trabalho cerimonial magístico, de contato com o arcanjo da esfera, muita experiência de contato de trabalho cerimonial com a inteligência planetária da esfera, para só aí você depois arriscar fazer um rito com o espírito planetário. Vocês devem se perguntar nesse momento, Dalton, mas se são espíritos assim tão difíceis de lidar, se são energias, né, um pouco mais arriscadas, mais sombrias, mais densas, por que as pessoas chamam por esses espíritos? Aí é que tá, pessoal. A gente tem a impressão, e muitas pessoas colocam, né, ou pintam os espíritos planetários como sendo seres malignos. Mas eu, dentro da minha visão, até da minha experiência de trabalho com eles, eu não vejo mais eles como sendo seres malignos, ou que têm a vontade de destruir um ser humano. Não é isso. Eu acho que existe uma diferença
oscila entre uma entidade ela ser maligna e uma entidade ser primitiva. Então, essa energia mais primitiva, essa energia mais densa de um espírito planetário, ela pode, se ela for bem controlada, se ela for bem conduzida por um mago perito, né, naquele tipo de operação planetária, ela pode ser usada para boas finalidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe um pantáculo de Marte, que é um pantáculo de cura. Esse pantáculo de cura, ele pode ser ativado com a energia do espírito planetário de Marte, que é Bartzabel. Porque Bartzabel, como ele é o primitivismo de Marte, ou seja, Marte, o planeta da guerra, e o primitivismo de Marte, a gente resgata aí aspectos de destruição e coisas do gênero. Você pode ativar, por exemplo, né, em tese, você poderia ativar um pantáculo de cura, aquele pantáculo de cura de Marte, com a energia de Bartzabel, para que a energia de Bartzabel ali naquele pantáculo, quando for usada num tratamento para alguém, ela vá atacar, por exemplo, células que estão doentes, né, ou pode atacar de repente um vírus que está no organismo de um ser humano, controlado e conduzido, né, pela inteligência planetária, obviamente. Então, assim, é um assunto bastante longo, bastante extenso, bastante complexo, mas existem sim formas de você canalizar ou controlar ou utilizar da energia dos espíritos planetários para boas finalidades. Então, por isso que alguns magistas trabalham com eles. E também porque, se tratando de aspectos destrutivos, quando você quer fazer algum ritual de destruição ou alguma coisa do gênero, os espíritos planetários vão ser mais especialistas nisso e vão potencializar esse tipo de operação por conta da densidade energética. Mas não é só para fazer rituais de destruição, coisas do gênero, que serve um trabalho com os espíritos planetários, os cacodemos planetários. Dá para fazer muita coisa boa com eles. Mas isso, novamente, não quer dizer que valha a pena para você, iniciante, que está aí começando, que ainda não sabe trabalhar, não tem, né, muita experiência de evocação aí com arcanjos, com inteligências planetárias. Isso não quer dizer que, de alguma forma, você esteja apto para fazer esse tipo de operação. Então a gente tem que ter pé no chão. As mesmas coisas que a gente pode trabalhar em tese com os espíritos planetários, a gente pode trabalhar com o arcanjo, a gente pode trabalhar com a inteligência, até com o espírito olímpico, talvez em graus menores de intensidade de resultado, mas ainda assim mais vale um grau menor de intensidade, mas mantendo uma ritualística segura, uma ritualística que não vai te expor a riscos desnecessários, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Isso é o que eu tenho aqui para falar hoje para vocês sobre os espíritos planetários. Não sei se interessa para vocês saberem sobre as minhas experiências particulares, né? Já tem aí, acho que eu já devo ter chamado aí pelo menos uns 3 ou 4, né, dos 7 Cacodaimons planetários. Se interessar, comentem aí que eu trago vídeos falando, né, de experiências aí específicas, como por exemplo, como foi a minha experiência, como foi o meu contato com Bartzabel, o espírito Cacodaimon planetário de Marte. De repente, em vídeos futuros eu venho aí para trazer nessas curiosidades para vocês. Mas de um modo geral é isso, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que são essas entidades, como funciona o trabalho com elas, beleza? E que isso tenha ajudado vocês aí ou a sanar, né, algum tipo de curiosidade que vocês tinham sobre essas forças, sobre essas entidades. A gente se vê no próximo vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha. Até mais, bons estudos, boas práticas, um abraço.